perdem os seus empregos, são perseguidos, correm risco até de morte. Então é uma coisa difícil, né? E esses obreiros, imagine, estavam à frente de uma igreja. A perseguição era maior ainda. Se alguém quisesse perseguir a igreja, já sabia primeiro que eles queriam matar, era logo o líder. Então passavam por grandes problemas, grandes aflições e teriam que ser ajudados financeiramente pela igreja. A pergunta que nós devemos fazer é sempre a seguinte: você acha que um prefeito deve ganhar bem e ter uma vida tranquila, financeira? Você acha que um médico deve ter uma vida financeira tranquila? Você acha que um comerciante? Você acha aí que as pessoas que têm aí qualquer coisa, um trabalho digno e tal, trabalho para se sustentar, devem progredir, devem ter uma vida digna? Deve ter a sua casa, o seu veículo, roupa para vestir, cuidar bem da família, dar os estudos e tudo. Então, o pastor também é uma pessoa que tem um trabalho, o trabalho dele é superior a todos esses outros trabalhos. É um trabalho mais importante que existe numa cidade. É uma pessoa importantíssima. Nós devemos valorizar esse trabalho do nosso pastor, porque ele está cuidando de almas, de vidas. Ele está cuidando de coisas superiores, espirituais. Então ele tem que sofrer pelo rebanho, ele visita, ele aconselha, ele ora, ele jejua, ele tem que estudar muito para dar o alimento espiritual. Então é uma pessoa que nós devemos valorizar, respeitar, orar por ele e tentar ajudá-lo de todas as formas. E uma coisa interessante, ao invés de nós termos que depender da oração do pastor, então nós devemos orar por ele. Não fazer com que ele tenha que orar por nós, dando trabalho para ele orar por nós. Nós é que vamos orar por ele. Nós é que vamos ajudá-lo na sua tarefa de pastorear o rebanho que Deus confiou a ele. Cada um tem a sua função dentro desse rebanho. Cada um deve esforçar-se por prestar um serviço à igreja, para ajudar o trabalho do pastor, porque ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Parte 2, o trato com o presbítero. Tópico 1, a acusação contra os presbíteros. Tópico 2, a repreensão dos presbíteros. Tópico 3, o cuidado com a saúde. Tópico 1, então, a acusação contra os presbíteros. Os presbíteros ou pastores não são isentos de falhas. Eles estão sujeitos a pecar. Por isso precisam vigiar e orar ainda mais. Nenhum obreiro pode pensar que é infalível. Sabemos que os líderes cristãos são alvo de críticas, calúnias, injúrias e difamações. Por isso, Paulo dá orientações importantes quanto aos pastores, dizendo: não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas se o líder for realmente culpado, precisa se arrepender, confessar, deixar os seus pecados e ser disciplinado. Encobrir os erros daqueles que pecaram não é a solução, pois Deus não tem o culpado por inocente. Então sabemos que qualquer pessoa que ocupa uma posição de relevância, de importância, principalmente o pastor que está à frente de um grande rebanho, essa pessoa passa a ser um espelho, né? Passa a ser ali uma vidraça. E muita gente quer jogar uma pedrinha para ver se quebra. Então, existem aqueles que acusam falsamente o seu pastor. Aqueles que fofocam, falam mal, inventam coisas, né? Então, existem muitos. Agora, se houver realmente comprovação, houver aí uma investigação, se tiver aí testemunhas, então ali era exigido aí 2 ou 3 testemunhas, para comprovar tudo, era feita uma investigação e tal. Se chegou à conclusão que pecou, então deveria ser repreendido. Mas muitas vezes era um trabalho de Satanás tentando atrapalhar, impedir a obra de Deus. Então vinha com fofoca, com acusações falsas. Então o trabalho do presbítero, do líder ou do pastor não podia parar por causa de fofoca. Então tinha que ser feito um trabalho bem feito de investigação, para não impedir a obra de Deus, porque muitas vezes era apenas fofoca, era apenas um trabalho de Satanás para impedir a obra de Deus.
Então era aí injúria, né? Com calúnias, difamações. Acontece muito isso com quem dirige a igreja. Então deve ser estudado. E só aceitar se houver testemunhas e se houver uma investigação e realmente for comprovado isso. Aí então terá que ser disciplinada essa pessoa e essa disciplina deverá ser pública, porque as pessoas devem saber dessa disciplina, devem saber que o pecado merece uma repreensão e aqueles que são líderes também vão ver que não podem cometer esse tipo de pecado porque serão repreendidos, serão afastados, né, da sua função sacerdotal, da sua função aí de liderança da igreja. Tópico 2, a repreensão aos presbíteros. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui Paulo ensina a respeito de forma como aqueles que pecaram e tiveram suas faltas comprovadas por testemunhas devem ser disciplinados. O pastor que aplica a disciplina precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria e amor. Então, se houver a comprovação do pecado, vai ser aplicada uma disciplina. E é claro, essa pessoa não poderá mais ficar à frente do rebanho. Não é? Imagine alguém em adultério, como é que ele vai ensinar depois para a família? Como é que ele vai dar um estudo? Como é que ele vai aconselhar? Qual o marido que vai deixar a sua esposa depois ficar sozinha com esse pastor num gabinete sendo aconselhada por ele, sendo que esse pastor adulterou, provou que ele mesmo não estava vivendo da maneira que ele ensinava que deveria viver. Então fica complicado, fica difícil, né? Então, veja só, existe todo um critério. Agora deve ser feita sempre essa disciplina com amor, visando a restauração desse pastor, desse líder, e nunca matá-lo, afastá-lo da igreja, nunca visando aí a destruição, mas sempre o aproveitamento, sempre aí o conserto dessa pessoa com Deus, com a igreja, sempre visando que ele se arrependa, não cometa mais esse pecado e se torne precavido contra esse pecado no futuro. Tópico 3, o cuidado com a saúde. Paulo aconselhou Timóteo a não beber somente água pura, mas misturar um pouco de vinho à água. Não sabemos ao certo o porquê de tal conselho, mas sabemos que naquele tempo as pessoas não podiam contar com os medicamentos que temos hoje. Sabemos também que o crente não deve beber vinho. Encontramos na palavra de Deus inúmeras advertências a respeito do vinho. O importante aqui é ressaltar que esse texto contraria a ideia de que o crente não pode adoecer. Certamente Paulo sofreu algum tipo de enfermidade. Seus companheiros, como Trófimo, adoeceram. Essas pessoas não tinham fé? Estavam em pecado? De forma alguma. O líder também está sujeito à enfermidade, por isso precisa cuidar de sua saúde física e emocional, a fim de que possa cuidar do rebanho do Senhor. Então veja bem que o líder precisa também cuidar da sua saúde. Veja bem, Timóteo estava tendo constantes problemas de estômago. E se você fizer um estudo sobre isso, você vai ver que Timóteo não era acostumado àquela água que tinha ali em Éfeso. A qualidade dessa água não era boa. Tanto é que até hoje não é boa. Hoje usa-se fazer o quê? Ferver a água para depois você colocar lá no filtro, para depois você poder consumi-la. Então, até hoje se faz isso e se sabe que tem que fazer. Mas naquela época não tinha isso. Então, o que era preciso fazer? O apóstolo Paulo, talvez, no meu entender, como ele tinha sempre o médico Lucas perto dele, ele deve ter consultado a Lucas. Como fazer? Timóteo, nós vemos aí, se você for ler direitinho, você vai ver que Timóteo não estava muito com vontade de ficar ali em Éfeso. Talvez até por causa disso mesmo. Ele estava tendo problemas de saúde. Então, o que o apóstolo Paulo então recomenda? Talvez consultando o médico Lucas. O médico Lucas deve ter dito, olha, a água de lá tem aí uma acidez muito grande. Então, pode-se fazer o seguinte. Timóteo tem aí um voto de não beber vinho, ele não quer nem tocar no suco de uva,
porque as pessoas podem achar que ele bebe, fica bêbado e tudo. Então é melhor nem tocar. E é um voto que ele fez, ele não quer fazer isso. Mas o certo seria que ele misturasse um pouquinho de suco de uva à água que ele bebe. Então o ideal seria que ele misturasse um pouquinho de suco de uva à água que ele bebe. Não bebesse só água pura, mas bebesse a água misturada com um pouco de suco de uva. Isso não vai embebedá-lo, não vai fazer com que ele esteja cometendo pecado, mas vai melhorar a sua condição física, sua saúde, vai parar de ter essas frequentes dores no estômago. Então, é um conselho. E o apóstolo Paulo então escreve para Timóteo falando a esse respeito. Tem gente que pensa que o apóstolo Paulo está mandando Timóteo beber vinho embriagante, bebida alcoólica. Não é nada disso. Era apenas para misturar um pouquinho de suco de uva à água que ele fosse beber. Esse suco de uva quebraria a acidez dessa água e não causaria o mal que estava causando ao Timóteo. Todo obreiro, todo líder, todo pastor deve cuidar da sua saúde, deve procurar ter uma saúde boa. Todos estão sujeitos a doenças, todos têm epidemias, né? Aí uma gripe que pega em todo mundo, tem aí às vezes um sarampo, alguma coisa, pega em todo mundo? Pega. Agora ele deve precaver-se, ter uma saúde boa, se alimentar bem, ter algum tipo de exercício físico, né? Deve sempre se manter com saúde, se esforçar por ter saúde. Agora Jesus cura todo tipo de doença. Não existe doença que ele não cura. Agora, existem os dons de curar? Sim. Por isso que os dons são importantes na igreja. Se todos tivessem dons, ou pelo menos a maioria tivessem dons, então todos os tipos de doenças poderiam ser curadas. Acontece que as pessoas às vezes têm o dom de curar certos tipos de doenças e outros tipos não. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo orando por certos tipos de doenças e as pessoas eram curadas. O Timóteo estava doente e ele não podia fazer nada. Ele orava e não acontecia nada. Por quê? Ele tinha dom de curar alguns tipos de doenças, mas outros tipos não. Então, se tivesse alguém ali que tivesse aí o dom de curar problema estomacal aí do Timóteo, pronto. Oraria por ele, estava curado, acabou. Então, o que funciona assim. Infelizmente, tem muita gente que não entende ainda as coisas de Deus, não entende sobre os dons espirituais, mas Deus quer que todos tenham saúde, Deus não quer ver ninguém doente. Nós estamos sujeitos às doenças? Estamos. Mas Jesus cura todas? Cura todas. É preciso que nós busquemos os dons de curas. É preciso que a gente busque aí os milagres, as operações do Espírito Santo, para que todos estejam bem, tanto espiritualmente como fisicamente. Deus é o Pai cheio de amor e de misericórdia, quer que nós estejamos bem. Então o crente pode adoecer, né? Levanta de madrugada aí suado, vai no varal pegar a roupa que está chovendo, vai pegar um resfriado. Ou você pode herdar uma doença do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, a doença hereditária. Ou você tomando a Coca-Cola, um dia você vai ter uma úlcera, né? Um gastrite. Se você não se alimenta bem, um dia você vai ficar doente. Se você não pratica nenhum tipo de exercício físico, um dia vai ficar doente. Então, existem as doenças que nós causamos, existem as doenças hereditárias, existem aí as doenças que nós mesmos procuramos, né? E existem também as doenças causadas por demônios. Então, existem vários tipos de doenças. E nós temos que lutar contra elas, temos que orar para que sejam curadas todas as doenças, todas as enfermidades que vêm sobre nós. Devemos estar sempre orando por curas na igreja. E devemos buscar, então, os dons de curar. Curar todos os tipos de enfermidades e doenças. Se todos na igreja buscassem os dons espirituais, em cada congregação, então, existiriam pessoas para orar por cada tipo de enfermidade. Todos os tipos de enfermidades e doenças seriam curados.